Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Dani Maia e nós estamos aí nesse caminhar, né? Já estamos na sexta aula, hoje é a aula de número 6, e a gente vai continuar falando do que e das coisas que já estão presentes na vida de vocês, né? Então não tem segredo nenhum que a gente vai falar aqui. Hoje a aula, nós vamos fazer aí um começo, vamos falar sobre as principais instituições sociais, das quais fazem parte da nossa vida, tá? Aí, professora, o que é isso? Instituição social, né? Que nome diferente, um negócio mais rebuscado. Não, calma lá, que é algo que está muito presente na vida de vocês. Mas vamos lá, vamos para o quadro para a gente conhecer os conteúdos da aula de hoje? Olha só, então a aula de hoje, né, a aula de número 6, a gente deu início já a esse macro, de um conjunto de aulas que fazem parte do nome aqui de agrupamentos sociais, né? Então, a gente está na parte 2, estamos na parte 2 desse conjunto aqui, né? E nós vamos falar hoje sobre as instituições sociais, o que é, né? Afinal, o que são instituições sociais. Vamos falar sobre o papel da família, o papel da escola, porque a sociologia, como ciência, né, da sociedade, isso é uma forma mais simples que a gente acaba falando, ela vai te dizer coisas que estão na tua vida, no teu cotidiano, que você, muitas vezes, a gente passa despercebido, né? Nós vamos sendo levados aí por essa vida cotidiana, por essa vida do dia a dia. Ah, agora eu tenho escola, agora eu tenho isso, agora eu tenho essa rotina, e a gente vai esquecendo de olhar para essa sociedade, para esse lugar em que a gente vive, para as questões que fazem parte do nosso dia a dia. A gente precisa ter esse olhar, né? É muito importante a gente conhecer e se reconhecer dentro dessa sociedade o tempo inteiro. Então, a sociologia é essa ciência que vai te fazer entender e correlacionar a sua vida com esse todo, né? Com a sociedade, tá certo? Então, nós vamos falar agora sobre as instituições sociais, né? E afinal, o que é as instituições sociais? O que são instituições sociais, né? Hoje nós vamos fazer um recorte sobre duas instituições sociais, que é a família e que é a escola. Então, nós podemos definir instituição social como um conjunto de ideias, valores, regras e comportamentos destinados a garantir a estabilidade e a ordem de uma sociedade. Então, vamos lá para a gente... Vou frisar aqui esses pontinhos aqui, tá? Que são importantes para vocês compreenderem o que é uma instituição social. Então, a instituição social é um conjunto de ideias, ok? Valores, ok? Regras, ok? E comportamentos. Valores, regras e comportamentos. Então, esse conjunto de ideias, de valores, de regras e comportamentos que são aí passados para esse indivíduo, né? Ou para esse sujeito, ou para as pessoas, né? Como queiram. Então, são essas ideias, esses valores, essas regras que são passados para os sujeitos, para os indivíduos. Vamos lá para o quadro de novo? Olha só. Que são destinados a garantir uma estabilidade e uma ordem de uma sociedade. Então, as instituições sociais, elas são importantes, elas têm esse papel de garantir essa estabilidade e uma ordem para uma sociedade. Então, a partir das instituições sociais, os indivíduos, eles são ali conduzidos a seguirem as regras, a seguirem as normas, a seguirem os valores, as ideias. Então, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, aí, aluno do sexto ano, ele faz parte desse conjunto que você aprendeu
né, para que a sociedade se mantenha em ordem. Então, quando você não aprendeu esses valores, não aprendeu essas regras, né, tem um sociólogo que fala que é uma anomia, né? E aí a gente vê as anomias dentro da sociedade, a questão da violência, né, a questão dessas regras que não foram obedecidas e não foram aprendidas pelos indivíduos. Então, é muito importante vocês compreenderem que nós fazemos parte desse conjunto, que a gente é fruto desse conjunto que eu aprendi. Quando eu nasci, eu não era nada, né? Assim, um bebê que não sabia absolutamente nada. Tudo é aprendido com o outro. Absolutamente tudo é aprendido com o outro. Se eu pegar um bebezinho agora e colocar ali no meio da rua e esquecer, ir embora, se ninguém for lá pegar ele, né, e cuidar, ele não vai sobreviver, né? Então, nós, indivíduos, sujeitos, pessoas, nós dependemos do outro o tempo inteiro. Se o falar, né? O falar é aprendido. Tudo é aprendido socialmente. Tudo é aprendido com o outro, em sociedade, né? Sem o outro, sem essas instituições sociais das quais a gente aprende, como eu coloquei aí no quadro, as regras, as ideias, as normas, nós nem seríamos seres humanos, né? Porque a gente não teria nem aí nenhuma característica para isso. Então, tudo, absolutamente tudo aí, aluno, que você é até agora e que você vai seguir isso, a gente já falou sobre o processo de socialização na aula passada, você aprendeu socialmente, você aprendeu com um outro, você aprendeu ou com a sua família, ou a escola, enfim. Então, tudo é aprendido socialmente, essas regras, esses valores, essas ideias, a cultura que a gente tem, os hábitos, eles são aprendidos socialmente. Professora, dá para reaprender? Dá, o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro aprendendo. O tempo inteiro, em todas as instituições sociais das quais a gente passa, a gente vai aprendendo e reaprendendo. O ser humano ele tem essa vantagem, né, de a gente aprender até o momento da nossa morte. Então, é por isso que o processo de socialização ele nunca acaba. Porque hoje eu sou professora, mas se amanhã eu escolher outra profissão, eu não querer mais ser professora, eu vou fazer parte de outro grupo social, sei lá, de outra profissão. E eu vou aprender novas regras, novas ideias sobre a profissão que eu escolher, outra profissão. Então, o tempo inteiro o indivíduo está aprendendo. O processo de socialização, o processo de aprendizagem do indivíduo, ele é até a sua morte. Vai até você morrer, você está o tempo inteiro mudando, o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro aí se envolvendo nesse processo e reaprendendo, ok? Vamos ao quadro? Olha só. E aí as instituições sociais, olha só, preste atenção como é importante. Elas determinam as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos são moldados no decurso de sua socialização. Então, a família, a escola, se você escolheu uma religião, sua família escolheu uma religião e você faz parte dessa religião, vai moldando ali o processo de socialização, o seu pensar, o seu agir, né? O ser, o pensar e o agir. Então, o tempo inteiro, essas instituições sociais que fazem parte de um conjunto de regras, de normas, que tem esse objetivo de trazer uma ordem para a sociedade, ela vai te moldando. Lembra que eu falei que vocês, é como se um indivíduo, é como se as pessoas, os sujeitos, eles fossem uma massinha de modelar? Imagina que você, ao nascer, era uma massinha sem forma. Ai, professora, a senhora está me comparando uma massinha. Gente, calma, é só um exemplo.
Então, você era uma massinha ali sem forma nenhuma. E essas instituições sociais, elas foram te moldando, elas foram fazendo o desenho do seu ser, do seu agir, né? A maneira que você vai se comportar é regida, nós somos moldados, que nem uma massinha mesmo, por essas instituições no decurso da nossa vida, até a nossa morte. A gente tem essa oportunidade, né? Então, por instituições sociais, entende o conjunto de padrões culturais sancionados coletivamente e que servem como modelo para a construção da personalidade e ações dos indivíduos. Vocês viram que a gente trouxe dois conceitos de instituição social, né? Então, primeiro é um conjunto de ideias, valores, comportamentos que vão aí e que são importantes para que essa sociedade tenha uma ordem. E aqui a gente traz um outro conceito aqui da Silva, que é esse conjunto de padrões, ou seja, existe um padrão cultural dentro da sociedade. O que é padrão, professora? É como se fosse uma forma. Não tem a forma do bolo da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de alguém aí perto de você? Não tem a forma? Então, na sociedade, ela vai criando essas formas. E o indivíduo, ele, em um certo momento, ele precisa entrar naquela forma, entende? Então, você ali tem a forma de bolo lá da sua tia, do seu vizinho, não sei. É como se o indivíduo, padrão é isso, é como se o indivíduo ele tivesse que entrar naquela forma e ficar daquele formato. Então, ele é moldado para ele viver em sociedade, para essa sociedade, porque essa sociedade o tempo inteiro traz regras, normas, culturais, padrões, que é como eu falei, que são as formas que a gente precisa ir e que a gente se enquadra para poder viver em sociedade. Vamos lá? Só para a gente concluir. Então, olha só, esses padrões servem como modelo para a construção da tua personalidade, tá, aluno? E essas ações dos indivíduos. Então, esses padrões, essas forminhas que eu falei para vocês, que a gente acaba se enquadrando, tendo que se enquadrar nelas, elas servem para que construa a nossa personalidade, ou seja, quem eu sou e como eu vou agir. Aqui, ó. Quem eu sou, quem sou eu, né? E como ações, e como agir. É o tempo inteiro isso, né? É o tempo inteiro as instituições sociais colaborando para isso, tá? Então, olha só, existem diferenças, né? Vocês já perceberam aí que na sala de aula de vocês, um é diferente do outro? Um é diferente do outro. Por quê? Porque os grupos sociais se estabelecem por meio de interesses, práticas e valores compartilhados por um grupo de indivíduos. Então, eu aqui, professora Dani, eu faço parte de um grupo social, de onde veio minha família, né? E aí depois veio meus avós, meus bisavós. Então, eu, por exemplo, fui socializada dentro de um grupo social que é estabelecido por interesses, por práticas e por valores. E enquanto as instituições sociais se referem a padrões e normas que se aplicam aos diferentes grupos existentes em uma sociedade. Então, os grupos sociais se estabelecem por meio de interesses, olha só, práticas e valores. É o tempo inteiro isso, tá, gente? Compartilhados por um grupo, porque todo mundo foi socializado dentro de um grupo. Enquanto as instituições sociais se referem a padrões. Quando eu falo de padrões e normas, eu estou falando de instituição social. Então, grupo é interesse, práticas e valores. Instituições sociais são padrões e normas que vão sendo aplicadas por esses grupos dentro da sociedade. Eu faço parte de um grupo, mas
existe acima do grupo uma instituição social. Tá certo? Então, aqui, a gente vai falar, nós vamos falar agora sobre a primeira instituição social pela qual a gente passa. E não importa de que modo é a sua família, né? Se é sua avó, se é só o pai, ou sua mãe, ou se é o tio, não importa, né? Você aí faz parte dessa instituição familiar, dessa instituição social que é a família, né? A família hoje, ela tem várias configurações, né? Não existe um ideal, um ideário, né? Existe várias configurações de família. Então, vamos para a característica dessa instituição social, que é a família. É a primeira instituição social por onde o indivíduo ele passa, né? Então, a família é a primeira instituição social com a qual temos contato. Cumpre o papel de transmitir padrões. Então, lembra que padrões é uma característica de instituição social. Então, tem o papel de transmitir padrões de relacionamento, dos laços de parentesco, hábitos e costumes socialmente compartilhados. Então, a família, ela tem aí esse papel social, né, essa função de transmitir padrões de relacionamentos a partir dos laços de parentesco, né? Hábitos e costumes socialmente compartilhados. Então, a família, ela é essa instituição social que se caracteriza principalmente por esses laços de parentesco, né? Isso é muito forte. Então, a família é o espaço privado das relações de intimidade e de afeto. É o espaço onde aprendemos a obedecer às regras de convivência, a lidar com a diferença e a diversidade. Então, dentro da família, é esse espaço aí muito íntimo e ligado a sentimentos de afeto, onde a gente também aprende a obedecer às regras, a lidar, a conviver com o diferente e com a diversidade, né? Porque por mais que a gente tenha irmãos e tudo, a gente é bem diferente um do outro. Então, ali já nascem essas diferenças, na verdade, já nascem, mas também a gente já aprende a conviver com essas diferenças e com essa diversidade. Só a nossa família já traz tudo isso para nós, né? E aí, quando a gente vai para a sociedade, sai do âmbito familiar, a gente vê o quanto que isso é mais forte, né? E que a gente precisa realmente aprender isso com mais propriedade, né? Então, aqui tem 3 funções da família: a biológica, a econômica e a de socialização. Então, a biológica consiste na procriação, garantindo com isso a continuidade da sociedade e da própria espécie humana. Qual é a outra função da família? A econômica é uma segunda função básica da família e é a função de sustento, né? E a outra função é a de socialização. A socialização ocorre primeiro no seio da própria família, onde você aprende esses padrões, aprende essas regras. Depois, no âmbito do grupo social em que a família está inserido. Então, primeiro vem a família, depois vem o grupo social da qual você está inserido. Primeiro vem aquelas pessoas que compartilham ali a intimidade com você, no mesmo lugar. Depois vem o grupo social da qual você está inserido. E que a família já vai te ensinando ali como você vai agir dentro desse grupo social, tá certo? Então, também, olha só quantas funções tem a família, né? A função de transmissão cultural consiste no processo de transmissão de valores e a família vai transmitindo isso de geração em geração. Então, essa função é importante, porque a função de transmissão cultural da família garante a permanência e a continuidade dos valores de uma sociedade. Tem uma outra função também, que é a de controle social. A família, ela também exerce de agente de controle social na medida em que estabelece regras e padrões de comportamento para gerações futuras. Então, estabelecendo essas regras, esses padrões, ou seja, você precisa entrar naquela forma
que eu te falei, vai passando esse comportamento de geração para geração. E a escola é uma outra instituição social muito importante, tá? Então, olha aqui, eu trouxe alguns modelos, né, de escola, porque também isso é muito complexo, né? Então, a escola, ela é uma instituição social que tem por função a transmissão cultural, o controle e a integração social. Transmissão cultural, controle e a integração social. A transmissão de conhecimentos, a formação profissional e contribui também para o processo de socialização. Tá? A escola é uma instituição social. Então, hoje nós falamos da família e da escola, que são duas instituições sociais extremamente importantes, né? Então, galerinha, essas são as nossas referências, tá certo? Eu deixei um exercício para vocês, espero que vocês realizem para poder fixar mais esse conteúdo. E é isso, até a próxima aula. Até mais!